Qual Pokémon do Oeste vocês acham que ele deveria ter evoluído? Era obrigatório ele ter evoluído? Responda aí, coloca aí no chat. Eu sei que a galera, a maioria das pessoas, acha que o Ash deveria ter evoluído todos os Pokémon. Mas o anime, desde o começo, ele já coloca pra gente que evolução não é tudo, né? A gente já acaba entendendo que ele não vai evoluir todos os Pokémon. Mas tem alguns Pokémon que não dá. Eu olho pra aquele Pokémon e eu falo, mano, tinha que ter evoluído. Era obrigatório o Ash ter evoluído aquele bicho. E assim, quando eu falo isso, vem 3 Pokémon na minha cabeça. 3 Pokémon na cabeça direto quando eu falo isso. Primeiro é o Gible, porque... assim, você vê o time de Sinnoh, cara, é um time maravilhoso. Que time bonito, que time lindo, maravilhoso, cara. Bonito demais. E aí tu vai pegar e tá com o Gible. E assim, eu não sou a pessoa que você fala assim, eu não acho que ele deveria ter um Garchomp. Eu acho que ia ser meio prematuro evoluir o Gible até o Garchomp naquela temporada. Mas ele deveria ter pelo menos um Gabite, né? Pô, o cara usou o Gible contra um Darkrai. Um Darkrai, mano, que petulância que é isso? E aí, os outros 2 Pokémon que eu queria que o Ash tivesse evoluído, que eu acho que era obrigatório, são 2 de Unova. Que é, o primeiro, o Pignite. Porque o Pignite é aquele clássico Pokémon do Ash de fogo que tem uma história sofrida, uma história triste. O Charizard evoluiu até a sua última forma, né? O Charmander evoluiu pra sua última forma. E o Chinchar. E o T-Pig? O T-Pig vira só um Pignite. Ele deveria ter evoluído pro Emboar. É o básico do Pokémon sofrido de fogo do Ash. E a última, que é assim, esse pra mim é a maior injustiça. Eu acho que esse deveria ter muito evoluído pra última forma. Que é a Snivy. Eu olho pra aquela Snivy, e aquela Snivy, assim, ela tem um ar Pokémon forte. Mano, eu não... eu olhava pra aquela Snivy e falava, mano, esse bicho tem que evoluir. Eu acho que eles tentaram fazer algo como se fosse um Bulbasauro da vida, mas não cola pra ela. Ela tinha que ter evoluído pra última forma. Ela tinha que ter chegado até o seu último estágio. Esse, pra mim, é o que mais me incomoda. Sabia não? Snivy, olha lá, todo mundo concordando. Gible, Larvitar, mas o Larvitar o Ash não capturou, né? Snivy merecia muito sucesso, concordo. Imagina o Ash com Garchomp, ia ser roubado, mas... levando o pressuposto que o anime não costuma evoluir todos os Pokémon até a última forma, eu acho que ele não chegaria no Garchomp. Mas um Gabite eu acho que era o bastante. Antes que apareça o rei das interpretações dos comentários, tá, eu gostaria sim que o Ash tivesse um Garchomp. Isso é óbvio, cara, é um Pokémon da hora. Mas eu não acho que faria sentido naquela temporada o Ash ter. Então, eu gostaria que ele tivesse, tá? Totodile eu não concordo, porque ele é muito alívio cômico. Queria, mas eu acho que não cola com o que eles apresentaram no anime. Larvitar seria top no Ash, mesmo por alguns minutos com o Tyranitar. Seria difícil, é porque ele nem capturou. Uma coisa que o Tobias falou era que, tirando o Darkrai, os outros Pokémon deles não tancavam o Draco Meteor. Será que era do dragão? Será? Eu não lembro dele ter falado isso. A verdade é que o Gible não evoluiu pra não tirar o destaque do Infernape. Então, mas tipo, evoluísse ele só pra um Gabite, tá ligado? Tipo, colocar um Garchomp, eu acho que talvez ia ser too much pro Gible. Mas você colocar ele como um Gabite, você consegue evoluir um pouquinho ele, né? Não fica só um Gible aleatório ali, mas também não é overpower, né? Dá pra você justificar ele querendo bater num bicho mítico. Eu não sou o maior fã desses clichês dos Pokémon de fogo do Ash. Ah, não, ele era meio tratado pelo ex-dono dele. 47ª Copa. Mas só foi o 30º Pokémon do Ash com a mesma história. Mas já que eles colocaram essa história... Já que eles colocaram essa história, pô, dá continuidade, né? Eu imagino que o Serpero do Ash seria uma diva intocável. Cara, nossa, ela seria maravilhosa. Nossa, ela seria maravilhosa mesmo. Suas escolhas foram boas e coerentes. Eu sempre sou bom e coerente, Harris. O que você quer dizer com isso? Não, nada a ver, irmão. Não concordo com o Gible. Acho que ele combina com a forma inicial. Não, eu gosto dele. Eu acho ele engraçadinho. Mas é que o time de Sinnoh, ele é tão forte, sabe? Tão overpower, tão grandioso, tá ligado? Me incomoda ter um Gible ali no meio. Não, mas, tipo, não é nem falando de ficar forte. É de... Eu já falei isso pra vocês. No anime...
força é muito... Não, eu perdi a palavra. O maior exemplo tá aí no time de Sinnoh, que o Torterra, cara, é um Pokémon forte, mas não faz bodega nenhuma. O Alligator não combina com Ash. Acho que o inicial de Johto, que combinava mais com Ash, era o Typhlosion. Esse é um Pokémon que eu acho que deveria evoluir. Pra mim, não faz sentido, mano, o Cyndaquil ter evoluído pra Quilava em Sinnoh. Não faz sentido algum. Primeiro que ele chega em Sinnoh, evolui e não faz nada. Não tem uma batalha importante. Bate na equipe Rocket, tem umas batalhas aleatórias lá na liga e acaba. Pô, levava o Quilava no lugar do... Eu acho que o Ash usou o Torkoal contra o Darkrai, não é? Levava o Quilava pra aquilo, pelo menos, né? Não tem nada de importância. Mas o Cyndaquil deveria ter evoluído pra Quilava em Johto. Deveria ter evoluído lá, cara. Era um Pokémon meio bebezinho, né? Com esse toque meio de bebê. Seria ótimo ter evoluído lá. Ia mudar alguma coisa naquele time lixo? Não, né? Mas, de todo jeito, o Ash perderia para o Tobias tendo um Garchomp. Não, de todo jeito, o Tobias, ele tá ali no roteiro, obviamente, pro Ash perder. O Ash chegou num ponto naquele anime, onde o time dele tava forte, onde a narrativa construiu um time forte, porque você coloca um rival igual o Paul, que é um cara que demonstra poder, que demonstra ser um treinador forte, o Ash vence ele, então o patamar tá tão alto que tiveram que colocar o Tobias, meteram um Tobias da vida, tá ligado? Então o Ash ia perder de qualquer jeito, tivesse um Garchomp, tivesse o Raichu, ele ia perder, não tem jeito. Ali, o Tobias só tá ali porque o roteiro se perdeu na hora de construir esse time do Ash e como sabotar ele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É que o time do Paul também é forte. Não, o time do Paul é maravilhoso. Pô, um desafio da hora pra gente fazer em Platino, viu? O time do Paul. Alguns Pokémon no anime que não colocam tanto pra aparecer do Ash, pra eles não aparecerem apanhando. Tipo Charizard. Eu concordo, o Matheus. Pra não tirar um pouco daquela imagem, né? Evolução em anime é relativo demais, sim. Eu sempre falei isso. A galera implica, né, falando, não, Ash deveria evoluir todos os Pokémon. Mas é outra dinâmica, o anime já coloca isso bem no início, com o Pikachu não evoluindo pra Raichu. É que a gente leva o pressuposto, né, dos jogos, tipo, o cara vai ter um Pokémon forte, né, igual os jogos, tem que evoluir. Não é assim. O roteiro pode fazer o que quiser, ele pode fazer o Bulbasauro vencer um lendário se ele quiser. E pronto. As vitórias do Pikachu são ridículas, exageradas, mas ó, a vitória dele contra o Charizard, putz, o pai chorou, hein. O Pikachu do Ash parece o Flamengo. Bate nos times grandes e decepciona com os times pequenos. Tem que manter o equilíbrio, né? Não pode demonstrar tanto o hack. Como o Tobias capturou um Darkrai e um Latios com a Pokébola. Espero ter ajudado. O novo, se vocês assistirem um anime de um protagonista novo que só quer completar techs, bom, é praticamente o Gol, né? Só que o Gol, ele meio que queria pegar o Mil, né? Mas não sei, depende, cara. Se construísse bem essa narrativa, eu até assistiria, mas acho que eu sentiria a falta das batalhas. Inclusive, o anime atual é muito bom, cara. Não estou acompanhando. Se bobear, o Pikachu vence até a Arceus. Se quiser... Opressores, deixa eu colocar uma saia no meu macaco. Ah, não, mas a saia ficou muito feia. Não combinou com ele. Maravilha, tá lindo. Linda. Ok. Raichu tem merda nenhuma. Cara, e o problema é que, entre os três, o Raichu é meu predileto. É o meu predileto. Eu gosto muito daquele Raichu. O Ash era o campeão moral de Sinnoh. De Sinnoh e de Kalos. Porque depois, tanto que depois que o Tobias passa do Ash, o cara que ele enfrenta, o cara não consegue passar do Darkrai. Então, assim, você leva o pressuposto que o Ash era mais forte que o cara da final. Se o anime fosse bem construído, eles teriam feito o Ash ganhar em Sinnoh, ele ia enfrentar a Elite dos 4, perde a Elite dos 4, vai pra Unova, ia ter todo o soft reboot de Unova, né? Sei lá, e depois faz ele ganhando a Elite dos 4. Ele nunca enfrentou a Elite dos 4. Isso eu acho chato. A derrota de Kalos, pra mim, é pior do que da de Sinnoh. Tipo, a de Sinnoh, você entende a forçação, né? Meti um cara aqui com lendário. Você entende a forçação. Mas Kalos, cara, Kalos ali não dá. Ali foi uma forçação de barra que eu não consigo aceitar. A Ash só ganha por causa do roteiro. Até porque o Ash não existe, né? Então ele precisa do roteiro, né?
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Não esquece de deixar nos comentários o seu feedback, o que acharam, se vocês gostaram ou não, beleza? E não esquece de deixar um likezinho que isso ajuda deveras, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau!